seja bem-vindo para mais um episódio. Esse é o quarto episódio do GZixCast, um podcast específico para o nicho de energia solar fotovoltaica. Um podcast criado pela GZix Engenharia Elétrica, nossa empresa que é uma engenharia solar do integrador. Eu sou Gustavo Imperatori, sou o CEO da GZix Engenharia Elétrica e estamos aqui hoje com um convidado ilustre para falarmos sobre vendas. O que você, integrador solar, precisa saber para vender mais e vender melhor. E, para isso, nós trouxemos aqui uma pessoa que é referência no setor de energia solar, tem 3 empresas, então é uma pessoa que vai trazer aqui muito conteúdo, muitos insights para você, com certeza, virar a chave aí na sua empresa. Eu quero fazer inicialmente aqui um agradecimento para os nossos patrocinadores. Vou falar primeiro aqui sobre a Hold Mídias. Quem está à frente é o Matheus França, integrador solar. Quer aumentar suas vendas e hoje você depende apenas de indicações? Conheça a Hold Marketing Digital, uma agência especializada em gestão de tráfego pago para o nicho de energia solar. Mais de 50 empresas integradoras contam com as soluções da Hold. Envie uma mensagem e traga previsibilidade de receita ao seu negócio. Fala com o Matheus França no WhatsApp 48 99 164 7950 ou chama diretamente no direct do Instagram @hold.mídias. E também nós temos outro patrocinador que é estrategista em marketing, é a GD Marketing Digital. Quem está à frente é o Gustavo Bastos e é uma empresa de marketing estratégica para a empresa performar na web. Então já entra aí outras soluções que o integrador precisa para estruturar o marketing e vendas. E eles prestam uma consultoria para as empresas integradoras em serviços como website, conteúdo para redes sociais, criativos para anúncios online, vídeos institucionais extremamente importantes para passar credibilidade da sua empresa para o mercado, funil de vendas, VSL, e-commerce e muito mais. Fala com Gustavo Bastos, chama ele lá no WhatsApp 51 99 240 5815 ou chama no direct lá no Instagram, @gd.mkt.digital. E o convidado? Vou anunciar aqui então. Orlando José. Tudo bem, Orlando? Maravilha. Seja muito bem-vindo. Maravilha, Gustavo. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui contigo. Parabéns pelo podcast. Muito obrigado pela caneca. Adorei a caneca. Vou levá-la com muito carinho. Saúde. Igualmente. E que esse podcast sobre vendas, né, como vender mais, melhor e ter mais resultados, seja de grande valia para os integradores. E esse é o nosso grande objetivo aqui. Massa. Orlando é um grande amigo de longa data, já como posso dizer, de uma amizade virou negócios e a amizade sempre veio junto, né, com o business. Quando éramos integradores, Orlando vendeu uma grande usina para aquela época, né? Sim. Naquela época, 60 kW-pico, 60 e poucos, na nossa região aqui no Rio Grande do Sul. Isso em 2017. 17. E fizemos a parte de engenharia, colocamos a mão na instalação, fizemos em parceria e estamos aí hoje ainda. Uma grande oportunidade aqui de trazer conteúdo agora para os integradores. Os que já são um pouquinho mais antiguinhos no setor e os que estão entrando, tá certo? E num assunto que é de extrema importância, que é vendas. É uma dor de muitas empresas. E o Orlando, ele traz uma bagagem empresarial. Eu vou deixar depois tu fazer um breve resumo, mas eu também vou fazer aqui pela GZix um comentário, né? O Orlando ele é criador da GD Place, que é um marketplace do integrador solar. Atualmente é proprietário de 3 empresas nas áreas de marketplace, estruturas metálicas e software. Está lançando o método raio-x
de vendas. Pessoal, o método raio-x de vendas. Essa palavra já diz tudo, né? É entender a alma Das das pessoas e fazer fechamentos, se Fazer mais especializar negócio. nisso, né? Fazer Fazer mais mais negócio. E é um treinamento online para vendedores. É um apaixonado por vendas. Eu vou deixar a palavra contigo, te apresentar rapidamente. Bom, Gustavo, se for para apresentar o Orlando, né, eu não comecei no solar há pouco tempo, né? Eu, como integrador, já fiz instalações de usinas desde 2015. Mas em 2018, o rumo, né, como profissional, como empresário, mudou radicalmente, onde que nós começamos a investir na GD Place como software de gestão para integradores, tanto de venda como também dos seus pedidos. E aí acabou, vamos dizer assim, eu não conseguia fazer tudo ao mesmo tempo e a gente tomou algumas decisões. Uma delas foi abrir mão de ser integrador e partir para a construção desse software com força total, juntamente também com a GDFix, que foi a fábrica de estruturas, né, que a gente possui até hoje. E nesse meio tempo foi se criando, né, empresas e nasceu também a Vicode, que é uma empresa de software que hoje nós fornecemos também softwares de gestão de orçamento e pedidos também para distribuidores e que está sendo assim um divisor de águas, né, para quem está adotando, né? E o Orlando, querendo ou não, é um apaixonado por vendas. Se me perguntar o que eu gosto de fazer é vender, é dar treinamento de vendas. Por isso nasceu o treinamento do método raio-x de vendas, que está formando agora grandes cases de sucesso. A gente vai estar anunciando eles, inclusive. É um trabalho que eu já venho trabalhando já há mais de 3 anos, há 2 anos fazendo todo o resumo do que eu aplico, do que eu ensino, pondo no papel, agora traduzindo isso tudo em vídeos, para que a gente consiga ajudar o máximo de integradores. E a gente vai sair também do setor solar, ou seja, não é conteúdo só para o setor solar, porque vendas é muito amplo, né? E hoje, quem não precisa vender mais, né? Então, é algo que se faz muito necessário de modo geral. Isso é uma carência que tem no mercado. Na verdade, muitas empresas elas nascem através de uma especialidade que o profissional tem, como CPF. Ele foi funcionário de algumas empresas, foi criando-se uma bagagem e ele tomou a decisão de ser um empreendedor. E aí entra o desafio, e é uma das perguntas depois que nós vamos tratar aqui, né? Do profissional, o seu ego, etc., a dificuldade que tem de fazer vendas. E se não souber fazer vendas, nada acontece no CNPJ. Isso é um maior desafio. Hoje, falar de vendas, ele nunca fica brega, ele nunca fica antigo. Falar de vendas é necessário a todo momento, né? Sem vendas não tem vida na empresa. Quando nós falamos de venda, muitas vezes a não venda pelo ego, eu me refiro muito quando a gente fala, por exemplo, de engenheiro para engenheiro. São pessoas que têm uma certa dificuldade em aceitar, muitas vezes, opiniões de outro engenheiro, de outro profissional que está ali no mesmo patamar. E tanto que é muito difícil ver um engenheiro, assim como você, quero até te parabenizar, falando sobre vendas. E mais difícil ainda é ver um engenheiro falando sobre vendas para outros engenheiros também. O engenheiro, no meu ponto de vista, ele deveria ser treinado também na faculdade para vender, porque ele é treinado, ele sai de lá capacitado para fazer um excelente trabalho como engenheiro, porém, ele precisa também aprender a vender, porque todo engenheiro, todo médico, todo profissional, de modo geral, que sai de uma faculdade sabendo vender, ele é uma pessoa que tem maior remuneração, isso é fato, né? Então, a minha dica é, às vezes, um pouquinho mais de humildade para eu ouvir seus pares, pode ser muito, eu diria assim, frutífero, né? É a expressão que me vem assim, mas os ganhos são maiores, né? Se a gente parar e ouvir um pouquinho mais e não olhar só para dentro, mas olhar para fora o que os outros profissionais também estão fazendo. É o Pareto 80-20, né? Ouvir mais e falar menos, tentar buscar, fazer o diagnóstico da necessidade do cliente, perfil do cliente e assim conduzir a um determinado fechamento. A primeira coisa que me passou pela cabeça há poucos minutos aí antes do podcast foi de um bate-papo que a gente teve dias atrás, onde você comentou algo do tipo assim, ó, saia da manada.
Eu gostaria que tu falasse um pouquinho sobre isso aqui com o pessoal. Então, quando eu uso sempre a expressão que o vendedor ele precisa sair da manada, ele precisa pensar diferente. A grande maioria dos vendedores, eles acham que somente ofertar o produto ou serviço é o suficiente. Ele está fazendo o papel de vendedor. No fundo, ele está, mas de uma maneira não inteligente. Se esse mesmo vendedor mudar o seu perfil de atendimento e ele começar a colocar o cliente como o alvo principal, não o seu produto ou o seu serviço, ele vai conseguir uma conexão muito maior com o cliente. Ele fazendo as perguntas certas, ele vai aumentar essa conexão. Ele vai conseguir, com as perguntas, né, que ele fez, com as respostas que ele recebeu, dar um melhor direcionamento à tomada de decisão de compras do cliente. Ou seja, ele acelera esse processo. E, inclusive, isso nós falamos muito dentro do método Raio-X de Vendas. Porque o vendedor ele precisa entender mais de pessoas. E é um fator assim que eu defendo a ferro e a fogo e a gente prova isso na prática com os cases de sucesso que a gente vem construindo diante desse projeto, desse novo projeto. E na prática, no dia a dia, a gente vê... Tudo isso que tu falou é muito verdade, tá? O vendedor, ele, por falta de argumentação, de fazer boas perguntas, ele acaba ouvindo menos o cliente. O cliente ele acaba pedindo preço, o vendedor ansioso numa necessidade que, enfim, a gente entende que tem vendedores que estão performando muito bem, tem outros que ainda não. Ou ele está passando por um momento de baixa e psicologicamente está abalado. Então, quando tu chega na frente do cliente, tu trava. O cliente faz a pergunta, quanto que vai sair isso? Quanto que vai custar? E ele vai para a última página e ele já larga o preço. Ou seja, ele não passou pelo período de valorar aquele serviço, valorar aquele equipamento, toda a solução em si que está ali naquela proposta. Se você não fizer isto, não tem como você cobrar algo acima da média de mercado. Você vai acabar na briga de preço. E é isso que a gente bate já há tempo na GZix. Nós temos, inclusive, um curso de venda consultiva que está gravado com um monte de conteúdo bônus lá dentro também. Falamos também sobre usinas de investimento, tem uma aula específica somente sobre usinas de investimento, para que o vendedor ele se torne um consultor de vendas. Sendo um consultor de vendas, premissa básica, você vai fazer boas perguntas, você vai tentar entender o cliente, o que ele busca, se é preço, se é tecnologia, se é solução sustentável, porque ele precisa ter isso para valorizar mais o que ele vende lá na ponta. Então, tem muitas indústrias, pequenos comércios que precisam dessa sustentabilidade toda para mostrar para o mercado que está inserido nesse mercado. E aí entra o desafio do vendedor, se lapidar para isso, buscar performar em vendas. Não parece ser tão difícil falando, mas na prática, com tudo que está acontecendo no dia a dia, a correria, é o cliente abordando, o telefone tocando, a rotina pessoal misturada muitas vezes com a rotina empresarial, o caixa da empresa, falando em dinheiro aqui também já, o caixa da empresa misturado com o caixa da pessoa física. Essa mistura te traz um desequilíbrio emocional. Eu vejo no dia a dia, é característico, quem está performando muito bem, ele tem uma organização, processos de vendas, está buscando treinamento seguidamente, está chamando um Orlando, por exemplo, na sua empresa para fazer um treinamento, para equalizar o conhecimento com o teu time de vendas. Inclusive, em alguns treinamentos que eu faço em company, o pessoal costuma colocar também o time técnico, porque é um time de futebol. Não adianta somente o time de vendas estar craque ali, buscando as informações, trazendo para a empresa, fazendo uma venda redondinha, se a técnica não está alinhada. E técnica que eu falo é engenharia e instalações. Né? E eu acho que isso que é o sair da manada, saia dessa galera que está atuando na média para baixo. Se você buscar informações suficientes sobre venda consultiva, diagnóstico, buscar melhorar um pouquinho por dia sobre vendas, ler bastante. Você lê bastante, né, Orlando? Muito. É todo dia ou de vez em quando? Todo dia, todo dia. Isso aí sem exceção. O dia que eu falho, eu dobro no outro dia. E é necessário? É necessário. Eu diria que
estudar é muito necessário, seja através de um treinamento, seja através da leitura de um livro e fazer o resumo do livro. Para mim, tão importante quanto ler um bom livro sobre vendas, sobre gestão das emoções, por exemplo, que para mim é fundamental saber lidar com situações difíceis, mas é fazer o resumo. Porque ao ler o resumo de um livro, tu vai ler ele, de repente, em 10, 15 minutos, tendo um resumo com as tuas palavras, com o que tu entendeu do livro. Mas você vai lendo e fazer... no final daquela leitura você faz um breve resumo. Eu faço um breve resumo se eu achar que vale a pena. Nem sempre tu lê um livro que ele é um livro fantástico. Muitas vezes eu leio um livro, todo livro que eu começo eu termino, né? Porque tem muitos livros que tu começa lendo que não é muito bom e termina muito bom. Né? Então tem que se tomar esse certo cuidado. Mas eu quero levantar uma outra questão, Gustavo. Eu vou participar de 5 imersões seguidas agora. Eu já fiz 2 e faltam outras 3, né? Imersões de 5 dias cada imersão. Ou seja, eu estou investindo pesado no meu treinamento. Ou seja, eu estou buscando pessoas que já fizeram o que eu quero fazer como mentores. Eu estou buscando pessoas que estão acima do Orlando para que o Orlando também chegue lá. E, no fundo, eu quero o quê? Eu quero o sucesso dele. Eu quero saber o que ele já trilhou, o que deu certo, o que deu errado. Perfeito. O que deu errado, eu não quero fazer errado também igual ele. Eu quero saber o que deu certo e vou buscar melhorar aquilo que já deu certo, entendeu? Então, onde é que é o ponto-chave? Eu converso dentro dessas imersões, eu tenho uma regra comigo, de nunca sentar na mesa 2 vezes com a mesma pessoa. Então, eu sempre mudo de mesa, no almoço, no café, para aumentar o meu leque de pessoas com qual eu converso. Ideias novas, insights novos. Perfeito, é isso aí. E na última imersão tinha 500 pessoas. E quando foi perguntado, Orlando, desculpa, quem aqui é vendedor? Né? Mais 50%. Né? Aí trouxe isso para dentro, né? Para o Orlando, né? O que eu preciso fazer aqui? Tem muita gente querendo aprender a vender. Eu tenho que trazer mais conhecimento também. O pessoal precisa vender mais. E, diante de várias pessoas que eu conversei, 2 delas me chamaram muita atenção. Que eu diria assim, são 2 vendedores que eu tiro o chapéu. Mas se eu fosse lá naquele programa do Raul Gil, né? Para quem você tira o chapéu? Para ambos eu tiraria. E por quê? São 2 pessoas que tu conversa sobre vendas e sabem falar sobre vendas. E aí tu olha o poder financeiro dos 2, as empresas que eles possuem. Ambos têm empresas de altíssimo valor. Ambos. Então, o resumo, entenda sobre vendas, saiba vender muito bem e saiba treinar sua equipe. Busque conhecimento para sua equipe comercial e ganhe dinheiro. Sim. A questão é essa. Não é contratar ou não um treinamento. A questão é, eu quero mudar a regra do jogo, eu quero realmente ganhar dinheiro, então eu vou contratar. Eu não quero, para mim tá bom assim, cara, então fica na manada. A questão é, o que é manada e o que é fora da manada. Sim. A manada não estuda. Sim. A grande maioria acha que... É a corrida dos ratos. A venda tem que acontecer, é aquela venda que tu sofre. Mas quem está fora da manada hoje está indo buscar nessas grandes imersões aquilo que a escola não ensina. Sim. A escola não fala sobre dinheiro. A escola não te ensina a vender. A escola não te ensina a montar uma empresa. Tanto que tem muitas pessoas que fazem uma faculdade de administração e não sabem administrar uma empresa. Sim. Vão trabalhar por R$3.500, R$4.000 para outras pessoas, ficam lá 5, 10 anos e não montaram a própria empresa. Para que fizeram a faculdade de administração? Para mim, tem que administrar alguma coisa. Se não é o próprio negócio, pelo menos administrar o negócio de alguém, mas ganhando muito bem. Sim. Então, são coisas que não fazem muito sentido. E quem sabe vender, ganha muito dinheiro. Eu virei o jogo da minha vida quando eu comecei a vender pra caramba. Eu sempre quis vender. Sim. Então, assim, isso me deixa feliz e é um depoimento meu. Né? Inclusive, Orlando, não vai ter tempo hoje para detalhar isso, mas em algumas palestras você colocou já. Quantas vezes você já quebrou? Eu quebrei em 2009, de uma forma leve, e em 2015 para 2016, aí eu fiquei com uma dívida gigante. Mandei todos os funcionários embora. E de lá para cá, sustentabilidade, né? Só para cima. Que legal. 3 empresas indo bem, mas é aquela coisa que não cai no colo. A gente tem que buscar
a gente vai errar. E o sucesso ele vem com muito suor e buscando essa perfeição. Que não existe, né? A perfeição não existe, mas a gente tem que buscar estar acima da média. Em conhecimento amplo, financeiro, administrativo, vendas. Naquela época, garanto que você era muito especialista no que fazia, mas não... A questão organizacional, administrativa e vendas não era tudo isso. Você precisou buscar. Gustavo, para resumir em 1 minuto o que me levou a quebrar. Dei muito crédito para fornecedor, para meus clientes. Captei muito crédito de fornecedor e fiz muito financiamento em banco. Eu quis crescer mais rápido do que eu podia. E negligenciei fluxo de caixa. Quando eu estava crescendo, a venda estava boa, eu não percebia isso porque a coisa girava. Quando caiu a venda, cadê o dinheiro? Eu já tinha tomado tudo no banco. Eu tinha que pagar meus fornecedores, mas eu não consegui mais vender para fazer caixa. Ou seja, eu construí um castelo de vidro e ele quebrou. Sim. Só que teve uma questão muito importante nessa minha segunda quebra. Eu assumi um compromisso comigo mesmo de nunca mais fazer isso. Hoje eu não tenho dívidas, eu não tenho financiamentos na empresa, eu compro tudo à vista, barganho bem o preço, compro bem pra caramba, montei uma equipe fenomenal que trabalha comigo. Isso me permite estar aqui hoje, aqui no Rio Grande do Sul, vindo fazer um podcast. Que legal. Há um tempo atrás eu não conseguia fazer isso, entendeu? Então, tu precisa se organizar e lógico, estudar. Não, e mais um detalhe muito importante, é importantíssimo, humildade. Em saber que você precisa melhorar, que você não sabe tudo. No momento que a gente pensa que sabe tudo, morreu a pessoa, morreu. O que a gente vê hoje na prática? Nós temos clientes integradores que são fechadores de negócio, tem os medianos e tem os que vendem ali 1 por mês, 2 por mês, tal. Trabalha sozinho. Mas o que eu posso te dizer? Pelo menos 70% de todos têm dificuldade com o fluxo de caixa. E aí tu tá sujeito a quebra a qualquer momento. Misturando caixa pessoa física, da família, com a empresa. É outro problema. Então, imagina só a situação. Trazendo aqui específico para o nosso solar. Você faz o faturamento direto dos equipamentos para o cliente. É a grande parte das empresas que atuam dessa forma. Lucro presumido, lucro real, trabalhando como indústria, tirando nota de vendas, é a minoria das empresas. Então, vamos para essa realidade. Você fez o faturamento direto e você tem aproximadamente uns 20%, 30% da nota do valor global, né, que é referente a serviços. Só que serviços não é somente você instalar as placas no solar, no telhado. Você tem materiais de conexão CA, né, que para fazer uma boa instalação, a gente tem que colocar materiais de boa qualidade, quadros elétricos, de preferência não propagador de fogo. Então, string box, né, a proteção do lado CC, muitos não colocam. E por dificuldade, muitas vezes, de valorar aquela necessidade, inclusive para se destacar com os demais concorrentes. Aí ele pensa o seguinte, o inversor de 3, de 5, de 8, 10 kW, não vou utilizar só as proteções internas, porque o distribuidor disse que tem as proteções internas. Tem, eletrônica. Mas é a redundância para dar mais proteção. Então, ele tira do escopo uma peça fundamental que vai proteger, normalmente vai colocar esse equipamento dentro de casa, então dá mais segurança para a família, não consegue valorar e vender esse escopo. Não faz reserva para marketing, ou seja, tráfego pago, esquece, materiais de propaganda, nunca tem dinheiro para fazer. Por quê? Não reservou aquele 1%, 2% dentro de cada venda que efetua. Perfeito. Não tem dinheiro para pagar a engenharia, fazer um projeto elétrico conforme normas ABNT, que seria o básico. O que a gente vê no nosso segmento? Tem problema de toda a ordem? Tem ótimos profissionais e tem os que não são tão profissionais. E na parte de engenharia solar, a gente vê muito o profissional que faz a venda de projeto homologação, mas ele faz a homologação. Homologação é um processo apenas
dentro do todo. Você encaminha uma documentação para a concessionária para que aquilo que ela quer enxergar para aprovar o projeto, para homologar o projeto de GD. Mas por trás disso precisa ter um projeto elétrico que atenda às normas ABNT. E aí poucos fazem. Só entregam o Unifilar. O Unifilar não atende norma. Você não tem como fazer em uma folha indicar situações que atende manual de instalação de inversor, espaçamentos, distâncias, tudo isso, quando der um BO em garantia, o fornecedor, o fabricante, pode muito bem negar. Então, o que acontece? A dificuldade que tem de cobrar um valor antecipado dessa nota de serviço, deixar tudo para o final, ele não tem fluxo de caixa. Ele não sabe fazer essa conta. Não sabe. E nós temos um Excel tão fácil, mas tão fácil, para fazer venda a venda. Depois você poderia ter um global para fazer o fechamento do mês. Isso eu nem estou falando colocar dentro de um CRM, porque tem CRMs que já fazem isso, tá? Inclusive, a GD Place, ela tem soluções para isso. Mas colocar no Excel o que é equipamentos, o que são serviços. Dentro de serviços tem várias situações, tem reservas, tem imposto a pagar, tem o seu lucro líquido que você vai saber depois de dar o desconto para o cliente. O possível desconto, você já pode ir para uma negociação com previsibilidade de quanto você vai poder chegar de desconto. Com certeza, fica à vontade. Só complementando, tudo isso que tu falou é super importante e, se bem feito, ele vai conseguir fazer a famosa conta reversa. Quantos kits ele vai precisar vender para atingir o ponto de equilíbrio dele? Porque ele tem um custo fixo lá. Para pagar esse custo fixo, quantos kits de energia solar ele precisa vender? E se ele quer um determinado lucro dentro de cada mês, o quanto que ele precisa vender relacionado à margem, né? Ou markup, enfim. Tem vários cálculos, independente do que ele for utilizar, vai funcionar lá na ponta porque ele vai ver o resultado financeiro. Então, se ele começa a trabalhar toda semana com um volume de venda X, ou ainda, quantas propostas comerciais eu preciso entregar por semana, aí quantos leads eu preciso captar por semana para que eu realmente entregue... Aquela quantidade de propostas. Aquela quantidade de propostas dentro de uma taxa de conversão vai me dar X número de vendas. Essa previsibilidade, a grande maioria dos integradores não sabe fazer. Quem sabe fazer, está ganhando dinheiro. Quem sabe fazer, está na frente de todos os outros. E eu diria assim que talvez 2% está sabendo fazer. A grande maioria não sabe. Não sabe por quê? Não contrata um bom treinamento. Sim. Tem treinamento bom de vendas, específico do setor solar, tu tens o teu, que é magnífico, tu fala muito da engenharia e a importância dessa... Tu é um dos poucos que está levantando essa bandeira a nível nacional. A grande maioria só fala de preço. Então, assim, o integrador ele precisa entender da importância de saber vender o seu produto, conforme tu já falou no início, né? Não falar só de preço, né? de produto, entender o cliente. Eu chamo de mapear o cliente, né? O método raio-x de vendas é justamente isso. Porque... É que tem cliente que ele é muito do preço, ele já chega na conversa falando em preço. Mas o vendedor seguro, ele não dá o preço. Ele não dá o preço. Ele vai fazendo perguntas para deixar o cliente à vontade e já entra em outra vibe. Já entra em outra vibe. E assim, não tem uma regra única que dá certo dentro do setor solar. Porque tem integradores que vendem usinas para residência e ganham muito dinheiro. Tem outros integradores que não vendem ticket médios menores e estão com usinas maiores. Por exemplo, agora usinas de investimento que está na moda e que está dando bastante retorno, bastante resultado para quem investe certo nas usinas de investimento em termos de conhecimento. É possível fazer bem feito? Só que precisa parar, analisar, precisa se organizar, pôr tudo em ordem e depois aplicar. Não é difícil. A questão é, por que não faz? Voltando lá, quando eu quebrei, quando eu comecei a entender por que eu quebrei, eu disse assim, mas por que eu deixei de fazer aquilo ali? Eu deixei de fazer o básico. Foi controlar fluxo de caixa. Sim. E eu vejo muito integrador hoje quebrando por causa disso. Aí eu olho assim, poxa, isso foi as atitudes que eu tomei lá em 2015, desde já 2014, 2015, que me fizeram quebrar ali na virada do ano. Então, assim, é simples?
Só que não pode deixar ir muito longe. A grande maioria monta um CNPJ e acham que são empresários. E sobre isso, eu ouvi isso uma vez do seu José Álvaro Beiro Silveira, um engenheiro também. Na época, ele prestava serviço para mim quando eu não trabalhava no setor solar. E ele falou algo assim que me marcou muito, e esse crédito eu quero dar para ele. Ele falou assim, ó, existe o dono da empresa, existe o empresário e existe o empreendedor. O dono da empresa, ele é aquele cara que começou e que está ganhando a mesma coisa, ou menos até, se ele tivesse como funcionário. Ele não sabe controlar nada, ele não aprendeu. Ele montou uma empresa, ele tem vontade, ele tem boa vontade, ele quer trabalhar. O empresário é aquele cara que tem um olhar mais analítico, ele é aquele cara que é mais seguro, ele é o cara que faz a empresa dar dinheiro. O empreendedor, ele é o eterno inconformado. Ele quer sempre algo novo, algo diferente. E aí eu olho para mim assim... Sempre buscando algo inovador, né? Nunca tá bom. Nunca tá bom. É incomodado. É rápido que eu digo assim... ó. As decisões, tudo, né? Só que tu precisa ter os três. Tu precisa ter a vontade do cara que é dono da empresa, aguentar a porrada que ele aguenta, precisa ter uma visão de empresário e tu precisa também ser um pouco empreendedor. Sim. Quanto mais empresário e empreendedor tu tiveres, melhor, eu diria assim, né? Tem que saber dosar. Mas a grande maioria tem só o dono da empresa. Ele não tem a visão de empresário, ele não sabe controlar dinheiro igual um empresário, ele não sabe fazer dinheiro igual um empresário. E ele também não tem a visão futurística do empreendedor. Sim. Aquele inconformismo de sempre querer fazer mais, querer fazer melhor. Então, eu acredito que esses 3 pontos eles precisam estar dentro de uma mesma pessoa, mas de uma forma organizada. Mas e Orlando? Muitos falam que o vendedor precisa gostar de gente. O que tu tens a comentar sobre isso? É um ditado, né? Quando pergunta assim, mas qual é o perfil do vendedor? O vendedor precisa gostar de gente. É uma observação. Gostar também de gente, mas ele precisa, de fato, entender de gente, entender de pessoas. Porque quando ele só gosta de pessoas e ele não entende de pessoas, geralmente ele é aquele vendedor que a gente comentou da manada. Ele tem pouco conhecimento, ele fala só do seu produto, serviço, já dá logo o preço, já sai queimando o desconto, ou seja, já sai queimando a largada. E ele não entende, ele não coloca o cliente dele no centro, ele não sabe o que de fato o cliente dele quer, qual é o momento que ele está vivendo, o perfil que esse cliente tem, o que de fato esse cliente busca naquele momento. Então, ele precisa ser mais articulador. Então, quanto mais ele entender de pessoas, entender de gente, maior o volume de venda de cada vendedor. E entendendo isso, poderia agregar ainda nos serviços, poderia vender algo a mais no serviço. Hoje nós temos um ecossistema no solar. Não é somente vender painel inversor. Se nós formos para a indústria, hoje ele pode vender soluções na área elétrica. Correção de fator de potência, reajuste, questões de demanda contratada. Ele pode vender outros serviços que são bem consultivos dentro da área elétrica. Se nós formos para um sistema residencial, é carregador veicular. Tá. Mas, desculpa te interromper, mas onde é que a gente voltou de novo? Na tua fala? Venda, conhecimento. Saber aplicar essa venda. A grande maioria não para para estudar. Entender o cliente, fazer um diagnóstico, boas perguntas, deixar o cliente falar. Mas o vendedor não para estudar. Observar quando ele faz a visita. Vai numa residência onde você, de cara, chega no cliente, o cliente faz aquele giro na área externa, você vê que tem uma piscina sem aquecimento, nem com sistema, aquele tapetinho preto, como é que se chama aquilo? Tem um sistema um valor mais acessível, né? Um tapetinho preto que fica lá no telhado. Mas ele não tem uma bomba de calor elétrica. Você pode trazer mais conforto para esse cliente, colocando uma potência um pouquinho adicional àquela proposta que você foi vender. Você levou uma proposta de 5 kW, mas poderia ter vendido 15, 12, focando aonde? Conforto. Conforto térmico. No cliente. No cliente. Focando no cliente. E eu tenho certeza que se você perguntar para ele, se você adorar essa proposta, me diz aqui, seu João, quem mais gostaria de participar da escolha da compra desse sistema de energia solar? Não, minha esposa, meu filho e tal.
Se for a esposa e você já percebeu que a piscina não tem uma bomba de calor, com certeza você vai triplicar a potência dessa proposta aqui. Porque ela vai querer. Não, só um pouquinho. A gente está passando trabalho até no verão. A água gelada tá quente, mas água gelada, saio da piscina molhado, toma um pouquinho de vento, fica com frio. As crianças não aproveitam direito. Vamos botar uma bomba de calor aí. Nesse momento, o vendedor ele precisa ser um bom observador e um bom perguntador, né? Sim. Para mim, é duas das grandes qualidades, né, de um bom vendedor. Saber observar as coisas à sua volta, porque os pequenos detalhes comunicam. Sim. Né? E saber perguntar. Ou seja, de modo geral, saber se comunicar bem. E saber se comunicar não é somente falar, é principalmente saber fazer perguntas. Porque a comunicação, o pessoal confunde, né? Não é porque eu estou falando que eu estou comunicando nesse momento somente. Desde o olhar, aquilo que eu visualizo, a pergunta que eu faço. O tom de voz. Tom de voz, tudo fala. Então, tudo comunica. Então, o vendedor ele precisa entender disso. Ele precisa buscar, eu diria, informações. Mais uma vez, a gente cai lá no estudo de treinamento, seja lendo um bom livro. Então, cada um precisa buscar o seu jeito de aprender mais. Porque é conforme o insight que eu trouxe agora há pouco, né? Os empresários que eu conheço que sabem vender muito, eu não vejo ninguém com dificuldade financeira. Simples assim. Eu tenho uma pergunta aqui agora, Orlando, que é muito do profissional técnico. Eu vejo isso muito na área da engenharia, arquitetura, médicos até que não, porque eles se protegem bem, mas muitos profissionais da área técnica, eles não prosperam por causa do ego, da formação. Tu vê isso também no dia a dia? Vejo. Que mensagem tu poderia deixar para esse profissional que por longos anos estudou muito na área técnica e quando ele abre um CNPJ, ele precisa aprender a vender? E eu vou puxar aqui um pouquinho para o meu lado. Muitos enxergam o Gustavo hoje, nossa, o Gustavo comunica bem, ele poxa, tem até um canal, tem um podcast, fala nos stories assim com uma facilidade. Só que isso foi uma construção. Sim. Até os meus 30 e poucos anos, uns 30 anos, eu fui funcionário de empresas. Trabalhei na indústria, manutenção, depois indústria, coordenação dentro de setor de engenharia de uma grande indústria brasileira. E isso foi trazendo uma tranquilidade na área técnica, porque em paralelo a isso, a formação na engenharia elétrica também nos traz uma tranquilidade quanto à parte profissional técnica. Agora, abrir o CNPJ. Eu sei fazer projetos. O meu sócio também, engenheiro eletricista, sabe muito bem fazer projetos. Tá, e cadê os clientes? Para quem é que eu vou projetar? E aí começou o desafio. Temos que aprender a vender. Então, lá na empresa, é cada um no seu quadrado. Eu fico na área administrativa, coordenando a parte de vendas, relações com o mercado, marketing. O Rafael, ele é um engenheiro que é responsável pela engenharia. Ele cuida da equipe de projetistas. Ele cuida do relacionamento técnico. Então, o que a gente vê hoje no dia a dia do integrador é que ele é o faz tudo. Ele é o cara que está em cima do telhado, é o cara que desce, é o cara que vai coletar os dados para mandar para a engenharia, é o que vai comprar materiais para a instalação, é o que vai buscar um parceiro de instalações para ajudar ele Agora, terminou a instalação, não aconteceu mais vendas, porque não tem ninguém vendendo. Então, ele vai vendendo muitas vezes por indicações, quando ele pode, ele está num comércio, ele fala com alguém, mas o que acontece? Ele não cresce, ele fica com uma venda, muitas vezes, por semana, ou menos, inclusive. Por quê? Falta do entendimento de que não basta você criar o CNPJ, você precisa aprender a vender. E a venda vai puxar tudo. A venda vai trazer a necessidade da área de projetos, a necessidade da área de instalações, vai buscar relacionamento com distribuidores, né? Fala um pouquinho sobre isso. O que você tem a dizer para esses profissionais que não conseguem prosperar em função do ego da profissão? Gustavo,
Nós percebemos isso muito dentro da engenharia. Inclusive, eu vou pegar o teu caso do setor solar, que eu já indiquei muitas vezes o Gustavo Imperatori, a GZX Engenharia, como case de sucesso para outros engenheiros. E eu não percebi uma adesão, nenhuma. E nitidamente ficava aquela sensação, mas eu vou bater na porta lá do Gustavo, vou mandar uma mensagem para o Gustavo, mas eu também sou engenheiro, então eu estou sendo inferior a ele, porque ele tem uma comunicação melhor. Mas esse mesmo engenheiro, ele falou para mim o seguinte, eu não estou conseguindo vender. Então, vai pedir ajuda com quem é engenheiro e quem já trilhou esse caminho de saber vender mais. E eu acredito que esse seja o ponto, de reduzir um pouquinho o ego, né, que sempre está inflado, digamos assim, e pedir ajuda, contratar um treinamento de quem já fez. Isso é comum em qualquer outra área, qualquer outro setor, mas o engenheiro, eu falo engenheiro eletricista, engenheiro civil, de maneira geral, ele parece que ele é preparado para competir, para ver quem é o melhor. Sim. Isso é prejudicial. Eu acredito que isso não é nada inteligente. E aqui eu quero te dar os parabéns, assim, ó, pelo trabalho que tu vem fazendo, se expondo. Eu acho que o que tu faz tem muito na questão de se expor, de estar sendo julgado o tempo inteiro. Mas tem muito engenheiro bom que está ganhando pouco dinheiro porque ele não tem a humildade de pedir ajuda para quem já trilhou esse caminho. Simples assim. Perfeito, perfeito, perfeito. Baita resposta. Fica a dica aí para você que é engenheiro, é técnico, eletrotécnico, é técnico de qualquer outro segmento, é um arquiteto, uma arquiteta. A gente tem que buscar ajuda, falar, Perfeito. Aumentar o networking, né? Participar de eventos, conversar com outras pessoas. Nos eventos eu também percebo muito do seguinte, o profissional, ele fica quietinho lá no canto e ele não busca se relacionar. Ele vai a um evento e fica quietinho na dele. Perfeito. Fica sentadinho lá, ou está em pé, tomando uma cervejinha, um café, isolados. Você tem que trabalhar o network, tem que conversar com... Que nem que você falou que vai nas imersões e busca sempre conversar com pessoas novas, insights novos, ideias novas. E você chega na empresa doido querendo mudar Gustavo, um monte de coisa. Gustavo, olha só. Vendedor tem faculdade? Não, maior parte não. Vendedor tem curso técnico? Não. Vendedor tem o quê? Sabe, né? Busca entender de pessoas e comunicação. Vendedor colocar valor naquilo que ele vende. Vendedor tem network. Vendedor aprende com outro vendedor. Simples assim. Porque não adianta eu querer inventar a roda, eu posso ter os meus insights, eu posso ter as minhas crenças, eu posso acreditar em determinados pontos. Mas eu não vou dizer que o método raio-x de vendas, por ter sido criado pelo Orlando, vai ser melhor do que todos os outros métodos que já foram implementados por vários anos, que já deram super certo. A questão é, quando eu falo do método raio-x de vendas, eu estou falando de entender as pessoas o mais rápido possível, ler as pessoas o mais rápido possível e ser o mais objetivo o mais rápido possível. E tem 3 premissas que, dentro do método raio-x, que eu não abro mão. Precisa ser um treinamento fácil, tá? Ou seja, não precisa ter diploma. A pessoa, por exemplo, muitas vezes é uma pessoa que não tem um custo, uma condição financeira boa para custear um treinamento, então não vai ser um treinamento caro também, então fácil de aprender. Ele precisa ser rápido, ou seja, não vão ser 200, 300 horas de treinamento, bem menos do que isso. É bem direto, bem ao ponto e aplicável imediatamente. Ou seja, contratou, é fácil, é rápido e é rentável. Ele tem que ser rápido, ele tem que ser prático. Perfeito. E eu preciso ganhar dinheiro rápido. Porque hoje as pessoas não têm mais tempo para ficar dias e dias e horas ouvindo palestras. 15 dias em imersão dentro da empresa, aquele... Não faz sentido. A integração do colaborador. Isso. E eu vou além, tá? Por que no YouTube cresceu tanto os cortes lá, né? No Instagram cresceu tanto os cortes. Todo mundo quer a parte mais importante do nosso podcast. Talvez as pessoas não queiram ficar aqui 1 hora ouvindo um podcast do Gustavo do Orlando. Agora, elas pagariam para ter os 10 principais cortes. Dessa 1 hora, eu faço os 10 minutos. O povo está muito imediatista. Imediatista. E quem está entendendo isso, está ganhando. E na hora de comprar, o cliente ele não quer saber a história toda. Ele quer saber se o vendedor ele realmente está a fim de resolver o problema dele.
Ele quer comprar uma solução, ele quer ter a garantia que isso vai estar 100% Além de você resolvido. ter que entender de uma série de situações, de gostos e tentar medir o bolso do cliente para aquilo tudo que ele está querendo, ainda você tem que ser breve. Sim. Causar o interesse, não ser interessado, né? E ser breve, porque as pessoas hoje... Você vê no Instagram, tá aqui, ó, passando rapidinho, prefere ver um corte do que assistir um podcast aqui de 1 hora com bastante detalhes de conteúdo. Que é direto ao ponto. Direto ao ponto. Mas eu vou fazer aqui mais uma pergunta, Orlando. Hoje eu vou te encher de pergunta. Dale. Vamos ter que enriquecer esse podcast aqui sobre Dale. vendas. Qual o grande desafio das empresas em relação aos seus times de vendas quando o assunto é abordagem? E depois você já pode puxar um gancho sobre persuasão. Tá. Abordagem. O que eu percebo, tá? Isso eu vivo também dentro do meu time comercial e a gente está fazendo um trabalho específico para mudar isso, tá? Querem mensagens automáticas. Todo vendedor quer mensagem automática. Mensagens... manda pelo WhatsApp lá 500 mensagens para clientes aleatórios, enfim. Mas eles não querem mais falar, né? Eles querem mais mensagens e menos fala. O vendedor que vende, ele é o contrário. Ele está sendo mais específico, ele está falando mais, ele está usando mais a voz. Seja numa mensagem de áudio específica. Olá, Gustavo, tudo bem? Aqui é o Orlando da GD Place, estou entrando em contato por tal e tal, tal. Do que simplesmente aquela mensagem automática. Oi, aqui é o Orlando da GD Place, temos produtos em ofertas, tem um serviço em oferta, alguma coisa do gênero. O Gustavo vai lá olhar, mais uma mensagem automática, o Gustavo vai olhar e vai simplesmente deletar. Dificilmente ele vai responder. E bloquear. Tá? Muitas vezes bloquear. Então, quando a gente fala em abordagem, essa qualificação de abordagem ela está sendo muito ruim. Então, até pelas próprias empresas que querem alcançar vários clientes em massa, acabam acostumando esses vendedores nesse formato. E quem está performando é o vendedor que faz um misto disso. Ele é rápido nas abordagens, ele fala em áudios, muitas vezes ele... Olá, Gustavo, aqui é Orlando da GD Place. Vou mandar um áudio a seguir, que é muito importante você ouvir. Conto com o seu retorno. Aí é uma mensagem rápida. Olá, Gustavo, tudo bem? Uma mensagem. E aí ele vai dizer assim... Quando é por indicação, ainda tem mais um detalhe. Ele vai... Poxa, o seu irmão Marcos... Sim. Passou o seu contato e gostaria de deixar uma mensagem breve para você. Aí você manda o áudio. Perfeito. Mas se a gente for seguir nessa linha, quando eu for mandar um áudio, mais uma vez, é a minha voz. Gustavo, eu preciso falar contigo sobre isso. E entra no detalhe. Só que no final do áudio, de 20, 30 segundos no máximo, ele diz, e Gustavo, é muito importante o teu retorno, a tua resposta em relação a isso. Fico aqui no aguardo. Desde já eu agradeço. Então, em 30 segundos ou menos, tu leva muita informação. Quando o que acontece? Tu tens que parar e fazer. Em 1 hora, se tu levar 1 minuto para fazer por cada cliente, tu fez 60. Não precisa de robô. Não precisa de robô. Só que a questão é parar e fazer. E principalmente, vendedores, por exemplo, dentro de empresas distribuidoras. Agora eu não vou nem falar de integradores. Que já tem uma carteira de clientes ali, às vezes tem 100 integradores. 150, 200 integradores em alguns casos. Nosso software hoje mostra quem são os integradores que mais orçam, que mais colocam pedido, que tem maior frequência, né, de atividades. E também mostra aqueles que têm baixa frequência. E precisa se fatiar os momentos do dia. Né? Quando a gente fala de abordagem, eu vou abordar os caras que estão comprando. Aqueles caras que estão somente orçando. É um outro tipo de abordagem. E para isso a gente tem orientação de script. E eu defendo o seguinte, tá? O vendedor que depende de script nunca será um campeão em vendas. Sim. E eu defendo isso a ferro e a fogo, tá? Mas a gente consegue corrigir isso. Eu defendo porque eu tenho a solução. Sim. Mas e aquele vendedor, aquele cliente, aquele integrador que está lá na base do distribuidor, que não está comprando, que não está orçando? Como é que eu abordo ele? Já é um outro tipo de abordagem. Então, nós estamos cada vez mais focados nisso. E não vender software. É um modelo de sucesso em vendas. Tá? É uma metodologia que funciona. E eu acredito que todo vendedor que entender isso, ele não está vendendo um produto. Ele está solucionando o problema do cliente. É sempre o cliente no alvo, no centro.
toda a linguagem, aí eu entro na questão de linguagem, de abordagem. Olha só, se fosse para falar 1 hora só de abordagem, eu tenho assunto de 1 hora só em abordagem, sabe? Mas pensa só, se o cliente ele tá buscando uma solução e você traz algo padrão, ele não se sente importante. A tua mensagem já tem que começar, ela tem que ser personal, ela tem que ser focada para aquela situação. E esse disparo de mensagens padrões para todo mundo é uma chatice. Eu recebo muito durante o dia. E Sim. muitas delas eu bloqueio. E, Gustavo, outra questão na abordagem, que me veio em mente ouvindo você falar agora, criatividade. O vendedor hoje ele não é mais criativo. Sim, ele quer seguir script. Ele quer só script. Você está tornando, na verdade, e esse é um recado para você que está montando um time de vendas. Perfeito. Você é um coordenador de vendas, um gestor de vendas, que você está colocando script em cima da mesa lá do teu vendedor. Ele fica lendo aquele... Dependendo da pergunta do integrador, isso para os distribuidores, serve muito para distribuidor. Tá? Coloca na tela as possibilidades de resposta e você fica que nem um robozinho que você está tornando o teu colaborador, o teu vendedor parceiro, um robô. Ele não permite que ele utilize a criatividade para bolar coisas novas, dependendo da resposta do cliente, do perfil que está se manifestando ali por escrito ou por áudio, desse vendedor usar a criatividade. Você está colocando ele dentro de uma caixinha. Isso é extremamente prejudicial, na minha opinião. Sim, e concordo. O vendedor ele precisa ser criativo, tá? E é um dos pontos que eu trabalho dentro do método Raio-X de vendas. E, inclusive, existem métodos, o jeito certo de tu ser criativo. Muitas vezes tu pode não ser a pessoa mais inteligente, aquela pessoa fora da curva. Porém, com as perguntas certas e tu sabendo guardar essas informações, na reta final, tu vai ter poderio, né? Eu diria assim, tu vai ter poder de persuasão para que tu realmente feche essa venda, entrando no gatilho da persuasão. Perfeito. Uma pessoa, pega e analisa. Pessoas de altíssima persuasão fazem muitas perguntas, elas falam menos, correto? Elas usam a informação a favor delas. Claro. E essa informação veio de onde? Do próprio cliente. E dentro do treinamento do método Raio-X de vendas, eu falo sobre 2 pontos fundamentais que precisa saber utilizar na reta final do fechamento. Dualidade e dissonância cognitiva, aliada à coerência, tá? Principalmente a coerência. E quem entende isso ao pé da letra, ele automaticamente ele começa a usar a informação que ele recebeu a seu favor para fechar mais uma venda. O próprio cliente, sem saber que foi conduzido para esse fechamento, ou seja, ele tem uma noção leve porque existe uma negociação, existe uma apresentação do produto, do serviço, Sim, enfim. perfeito. Mas as perguntas chaves que são feitas, com as respostas que ele recebe, ele faz com que ele próprio chegue na conclusão que ele deve comprar. Ou seja, o vendedor ele precisa ser mais consultor, colocar o cliente no centro e ser, eu diria, menos vendedor e fazer com que o cliente seja mais comprador. Porque o cliente gosta de comprar. Ele gosta de comprar. Mas ele não quer que alguém empurre o produto para ele. Então, é muito simples. Vender é fácil demais. Só que existe, eu diria, um passo a passo, um método. Eu não gosto muito da expressão passo a passo, é como se tivesse o número 1, número 2, número 3, entendeu? O método não. Por isso o método Raio-X de venda. Não é o passo a passo Raio-X de venda, é um método Raio-X de venda. Ali explica, é como se fosse um looping. Tu começa, a conexão é o primeiro item. Sem conexão, tu não vende nada para ninguém. Porque precisa existir sinergia. Precisa ter pessoas negociando com pessoas. Não é só com robô. E quando o vendedor entende isso, entende como fazer perguntas, como mapear o perfil rápido, entender qual é o perfil do cliente, entender o momento que ele vive, se ele tem urgência, se ele está com pressa naquele momento, se é grave ou não é grave o problema dele, independente do setor, seja solar ou outro. E entender qual o tipo de pessoa que, de fato, como é que ele lida com as emoções dela. Porque existem pessoas que são muito mais emotivas, né? 95% ou mais das compras são feitas por emoções e justificadas depois pela razão. Sim. Só que existem pessoas com um índice maior, outros menores.
Como é que eu vou conseguir descobrir isso? Só olhando para o Gustavo? Não, eu tenho que fazer perguntas. E eu vou puxar um gancho já aqui, que é sobre os gestores comerciais. O que fazer para trazer mais performance para o seu time de vendas? No meu ponto de vista, Gustavo, só se aumenta a performance de vendas quando tu treina, né? E com muita frequência. Porque tu vai criar um novo hábito de vendas como? Pela persistência, pela frequência que tu faz, né? E aí tu vai naturalmente levando mais conhecimento para o teu time comercial e tu vai colher 3 coisas, né? Um vendedor mais intenso, né? Mais constante, a intensidade e constância, e com o conhecimento ele vai ter maior persuasão. Aí tu fecha com chave de ouro. Porque se tu não tens... eu preciso fazer 50 ligação. Eu preciso fazer 50 ligação por dia. É 50 todo dia. E constância, é todo dia mesmo. Eu preciso ter intensidade ou constância. Quanto menos eu oscilar, melhor. Boa. Só que se faltar a persuasão, vai faltar a venda lá na ponta. Hoje eu tenho até vendedores que são intensos e constantes, mas não são persuasivos. Porque quando chegou na hora dele falar, na hora dele convencer, na hora dele fazer uma pergunta inteligente, ele não sabe fazer. Perfeito. Falta treinamento. Agora, eu vou deixar a pergunta final para depois no nosso break aqui. Eu quero fazer uma chamada importante dos nossos patrocinadores, que eles ajudam diretamente os integradores na parte de marketing. Obviamente que nós teremos patrocinadores novos entrando em breve, e hoje nós temos a Hold Mídias, que é focada em tráfego pago. São especialistas em tráfego pago, inclusive fazem para nós. Nós atendemos B2B, nós, GESIX, Engenharia Elétrica, somos a engenharia do integrador solar. E eles trazem, com um custo baixo, muitas oportunidades de negócio através de leads qualificados. O integrador, pegando esse gancho, muitas vezes reclama que o lead não é qualificado. Só que o vendedor, o SDR, que deveria qualificar esse lead, se ele teve a intenção de clicar, preencher um formulário, o cidadão que fez isso não é burro. Desculpe a palavra, mas ele não é burro. Ele preencheu com a intenção de algo. Ele leu energia solar, ele está com interesse. Qual é a capacidade daquele profissional que está fazendo o atendimento de gerar o interesse, colocar essa proposta na mão de um especialista para ir lá conversar olho no olho com o cliente, agregar valor e fechar o negócio? Aí que precisa da humildade, da questão do ego, né, profissional, de que eu preciso buscar conhecimento em vendas todos os dias. É isso que eu procuro fazer. Quando a gente criou o CNPJ, eu tive que vender, porque senão não ia ter projeto. E aí começou uma construção. É um pouquinho todo dia, ler um pouquinho todo dia. Então, a Hold Mídias vai te ajudar a trazer grandes oportunidades. Mas você tem que fazer o trabalho dentro de casa para converter isso. E nós também temos um outro patrocinador aqui, apoiador do nosso GESIXcast, que é a GD Marketing Digital. O Gustavo Bastos está à frente. Eles podem estruturar website, e-commerce, se for o caso, conteúdos para redes sociais, vídeos institucionais, funis de vendas, disparo de e-mails, entre outros serviços. Tá? Orlando, última pergunta para a gente fechar. Senão a gente vai ficar aqui 2 dias falando de vendas e tem assunto. E tem assunto. Mas a gente pode fazer um parte 2, tá certo? Depois a gente combina mais adiante. E, inclusive, você trazendo os cases de sucesso do método Raio-X de vendas. Beleza? Maravilha. Então, combinado. Combinado. Integrador, preste muita atenção. Quais são as atitudes que você considera indispensáveis de um vendedor de sucesso? Para mim, Gustavo, é saber criar uma conexão forte em poucos segundos, poucos minutos. Tá? Tudo começa por ali. Ser um excelente comunicador. Ser um excelente comunicador, ele precisa saber fazer boas perguntas. Ser seu próprio motivador, porque vai ter dia que ele não vai vender. Vai ter semanas que ele não vai vender, mas ele precisa se automotivar. Ele não pode jogar toalha nunca. O vendedor é isso, ele precisa ser movido nesse sentido. Uma pergunta, já falei, né? Ele é um excelente perguntador, né? Ter uma fome por aprendizado. Ele precisa aprender coisas novas sempre.
Na técnica e no comercial. Na técnica, ambas. Quanto maior a técnica, aliado ao comercial, maior o resultado. Sempre vai ser nesse formato. Não adianta só entender do comercial sem entender da técnica ou vice-versa. Porque vai vender errado, inclusive. Perfeito. Eu diria assim que seriam os pontos principais. Ele precisa ter ambição, né? Ele precisa saber lidar com os momentos difíceis, né? Ele precisa saber lidar muito com objeções, e objeções muitas vezes não refletem um não para o cliente, no caso do cliente em relação ao vendedor. E, enfim, ele precisa ser um estrategista, né? Ele precisa entender que a venda é feita de pequenos detalhes. E ele só vai usufruir o máximo da venda, fazer de fato vendas qualificadas, quando ele entender esses processos, esses microprocessos. Ser um bom observador, fazer uma boa pergunta, criar uma boa conexão, Perfeito. Saber lidar com momentos difíceis, passar semanas muitas vezes sem fazer boas vendas, saber lidar com objeções. Detalhe, muito atento a processos e metas. E estava esquecendo disso. Tem muito vendedor que não vende porque ele não se atém ao detalhe de, poxa, eu preciso fazer 10 abordagens por dia, novas abordagens. Eu preciso entregar 5 propostas. Eu preciso abordar X número de negociações por dia. Eu preciso fazer follow-up. Muitos vendedores não fazem follow-up. E quem não faz follow-up está deixando simplesmente o concorrente fechar o negócio na frente dele. Perfeito. Então, precisa ser rápido. Não deve ser aquela, eu vou falar com o cliente amanhã. O mais rápido possível. Então, são pequenos fatores que fazem um grande campeão em vendas. Inclusive o tempo da entrega de uma proposta. Perfeito. E muitos ainda demoram para fazer a proposta e quando vai entregar é pelo WhatsApp. Aí você não conseguiu agregar valor, você sempre vai cair na guerra de preço. Eu diria assim, ó. Tem que ser algo bem engajado se você quiser trabalhar somente por WhatsApp. A negociação olho no olho, ela é diferente. Quando é que eu entregaria uma mensagem no WhatsApp? Se for uma proposta muito distante de ser entregue, por exemplo, tenho que andar horas e horas para entregar uma proposta e o valor não seja atrativo, eu buscaria fazer uma videoconferência, tipo uma reunião web. E depois dessa reunião web, eu explicaria a proposta primeiro e depois eu enviaria pelo WhatsApp. Perfeito. Aí não é aquela mensagem só WhatsApp. Tu já conversou, já explicou. Sim. É como se tu Fez um esquenta. E detalhe, isso funciona e mais. Na próxima abordagem no follow-up, estou indo aí para a gente concretizar esse negócio. Se a pessoa te deixou viajar, tu já avisando, né, na tua abordagem, na tua nova abordagem, ela vai fechar. E ainda assim, se ela pedir desconto, não precisa dar porque ela vai fechar igual. Perfeito. Porque muito bom. Pegou, né, integrador? Pegou a dica. Eu sou contra a dar desconto, fazendo mais uma observação aqui, sem estar vinculado ao fechamento. Orlando, tu consegue dar desconto? Tal? Eu consigo, mas é para fechar? É para não bater o martelo? Não, porque eu quero ver. Não, então eu trabalho com esse preço aqui. Sim. Se é para fechar, eu vou dar meu jeito aqui. Vou fazer a minha parte. Eu vou com certeza, te conceder um desconto. Eu sempre uso a expressão assim, eu faço o meu melhor do meu lado, mas tu tem que fazer o teu melhor. Perfeito. O meu melhor é buscar a melhor condição, mas o teu melhor é fechar comigo. Perfeito. Já. Simples, reto, sem rodeio. Aproveitando o gancho rápido aqui. Em Gramado, com a família, estava com meu irmão, cunhada, e falando sobre o quê? Ele é empreendedor. Falando sobre o quê? Tem um comércio de tintas em Canoas e tal. Falando sobre trabalho, né? Sim, normal. Eu perguntei sobre a questão de desconto. E o vendedor, até aquele momento, estava oferecendo desconto no balcão. Eu disse, por que ofereceu o desconto se o cliente não pediu? E ele pensou, puxa vida, verdade. Cara, utiliza para fechamento. Sempre. Se ele está com a proposta de um concorrente, você está com interesse de comprar conosco, você já viu isso, nós podemos conceder um desconto no fechamento. E, a partir daí, pararam de oferecer desconto de cara. Aumentou o faturamento. Não o faturamento, o líquido de cada venda. Aumenta o líquido de cada venda e, naturalmente... O resultado. Naturalmente, tu tende a fechar mais, porque quando a pessoa se acostuma desse jeito, que isso é acostumar o cliente. Sim. E o cliente ele entende que para ele ter um desconto ele tem que fechar, aumenta a taxa de fechamento também. Perfeito. Orlando, quero já encaminhar para o final aqui, mas deixa uma mensagem
para o nosso público que, em grande parte, é o integrador solar, é o distribuidor, pessoal da área de marketing, enfim, focado no nicho do segmento solar. Deixa uma mensagem final. Pode olhar para aquela câmera ali. Vou até olhar para a câmera lá. Isso aí. Busquem atender mais o cliente com o olhar do cliente. Busquem criar, né, eu diria assim, estratégias de vendas para colocar o cliente no centro. A linguagem que for utilizada junto ao cliente final precisa ser uma linguagem que o cliente entenda. Treinem o máximo que puderem os seus vendedores para que eles saibam fazer boas abordagens, para que eles saibam fazer uma conexão forte, para que eles saibam fazer o direcionamento correto de mais uma venda. O que eu percebo é justamente isso: pouco treinamento, pouca qualificação e pouca venda. E deveria ser o contrário: muito treinamento, muita qualificação e muita venda. Tanto que, se quem for olhar do início ao final esse podcast, ele vai pegar vários insights, se tiver papel e caneta na mão, de microprocessos, etapas que a gente colocou aqui, que vão servir no dia a dia. Então, é estudar, é parar para estudar. Ver um podcast como esse é um estudo. Sim. E tem vários outros na internet sobre vendas de pessoas que têm grande resultado, que têm processos bem alinhados dentro da empresa e que podem ser utilizados. A questão é, eu preciso parar para estudar? Eu estudo dessa forma, eu leio livros, eu assisto podcast e participo de grandes imersões com pessoas que estão muito acima do Orlando hoje. Sim, sim. E aquilo que eu falei agora há pouco, né, que eu até perguntei, tem faculdade de vendedor? Não tem. O jeito da gente aprender é na raça. E se nós não fizermos isso, simplesmente a gente acaba tendo vendas de baixo, eu diria assim, de baixa performance, e todo mundo busca o contrário, né, de ter mais performance. Então, o meu recado é: estude o máximo, treine o máximo para que o teu resultado seja o máximo. Perfeito. Caso contrário, sempre vai ficar lá embaixo e isso não é bom para ninguém. Conhecimento transforma. É isso aí. É isso que a gente busca aqui no podcast, para subir a régua do setor, para a gente levar boas informações, trazer convidados excelentes como você, né, como pessoa, como profissional. Quero te agradecer novamente Fico honrado, né, aqui, por ter vindo. Honrado. E os primeiros episódios desse podcast, dessa temporada, primeira temporada, com certeza serão aqueles parceiros que desde o início estão conosco. Maravilha. Tá certo? Maravilha. Obrigado por ser parceiro da GZix. Gustavo, obrigadão por tudo. Obrigado pela oportunidade. Para você, integrador, siga nas redes sociais, lá no Instagram, GZix Eng. A GZix, ela é uma engenharia solar. Nós trabalhamos com projetos elétricos, homologação de usinas de micro, de mini. Nós temos um ecossistema muito bacana, com o pessoal que faz execuções de subestações. Nós trabalhamos também com projetos, subestações, estudo de coordenação seletividade. Temos parcerias com escritórios de assessoria jurídica, marketing, enfim. Você sendo um parceiro, né, fazendo projetos, homologação com a GZix, você tem um atendimento de 7 dias por semana para alavancar ainda mais os negócios aí na sua empresa. Conte conosco e fique ligado, clica lá nas notificações no YouTube, GZix Engenharia Elétrica, clica em se inscrever e nas notificações, porque saindo conteúdos novos, você será o primeiro a usufruir desse conteúdo. Maravilha. Obrigadão, Gustavo, Orlando. mais uma vez. Tudo Sucesso. Sucesso para nós.